Olá pessoal, meu nome é Janaína Veronese Berton, sou engenheira agrônoma e vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre ciclagem de nutrientes. Entenda este processo. Vamos começar então lembrando o que é essa ciclagem de nutrientes, né, lá no solo. Esse é um dos processos mais importantes de um ecossistema. Todos os ciclos da natureza eles são fundamentais para a nossa sobrevivência. E dentro de um ecossistema, é importante zelar pela forma como as plantas realizam a absorção dos minerais do solo para que elas se desenvolvam e produzam aí o que for necessário, né? Dessa forma, as plantas elas vão se desenvolver e aí a partir disso vai ter a translocação desses minerais, desses nutrientes e depois o retorno desses nutrientes para o solo quando a planta é deixada no solo, quando houver a mineralização dessa planta que fica lá no solo. Então isso é a ciclagem de nutrientes. É eu estar utilizando o nutriente e devolvendo de onde eu retirei. No caso da planta, absorvendo nutriente do solo, que vai ficar aí no seu caule, na sua folha, e quando ela é devolvida para o solo, a mineralização desse material e a devolução desses nutrientes para o solo. Bom, o processo de ciclagem ele envolve dois ciclos, né? O ciclo geoquímico e o ciclo biológico. Bom, no ciclo geoquímico, né? Como que nós temos a entrada de nutriente? Né? Como que a planta absorve esse nutriente, né? A entrada ocorre por meio da atmosfera, né? Então, no ciclo geoquímico, a entrada vai ocorrer aqui, ó, conforme essa imagem, por meio da atmosfera, por meio do intemperismo das rochas, que é a degradação, né, das rochas, por meio da fixação biológica, que é ocasionada aí pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, e também por meio de fertilizantes químicos, que são aqueles que a gente coloca lá na nossa lavoura, na nossa planta, para atingir o máximo de desempenho da mesma. Né? E a saída do nutriente no ciclo geoquímico? Bom, a saída ela vai ocorrer por meio de lixiviação, que é a perca desse nutriente no perfil de solo, indo parar em mananciais de água. Né? Isso ocorre quando eu tenho um processo de deterioração do solo, ou quando eu coloco excesso de nutrientes nesse meu solo, né? Por N motivos. Esse é assunto para a gente estar conversando em um outro momento. Também pode ocorrer por volatilização, né? Conforme essa figura aqui mostra, que é quando há a perca do nutriente, ele volatiliza, ou seja, ele vira gás e vai para a atmosfera, né? Desnitrificação também, mesmo sentido, erosão do solo, né? A gente tem a perca que também está diretamente relacionada com o manejo desse solo, ou então pela exportação dos produtos vegetais, ou seja, quando a planta absorve este nutriente. Já no ciclo biológico, né? O ciclo biológico ele define a ciclagem de nutrientes interna. Esse pode se referir tanto à movimentação dos nutrientes dentro da planta, como sobre a troca de fitomassa e o solo. Então, o biológico ele trata tudo o que acontece dentro da planta sobre essa troca de nutrientes, né? Lá dentro, para os processos fisiológicos dessa planta estarem ocorrendo, ou então a troca de fitomassa com o solo. Então, quando ele absorve algum nutriente do solo e em troca ele também devolve algum nutriente lá para esse solo. Bom, dentro então dessa ciclagem de nutrientes, qual é o papel da serrapilheira? Então, a serrapilheira, para quem não lembra, é todo aquele material vegetal que está depositado sob o solo. A gente vai encontrar uma maior quantidade de serrapilheira em florestas ou então em plantio direto, então, onde a gente deixa a planta ali no solo. Então, aquela palhada que eu tenho sobre o solo, aquilo ali é minha serrapilheira, certo? E essa camada é muito importante para o desenvolvimento das plantas. Por quê? Porque a serrapilheira ela corresponde à maior parte dos nutrientes que estão envolvidos nesse processo, nesse ciclo. A taxa de decomposição dessa serrapilheira vai estar diretamente ligada à sua produtividade, associada à produtividade da planta que está ali. Então, uma serrapilheira que decompõe mais rápido, libera nutriente mais rápido, né? Então, a absorção mais rapidamente. Existem palhadas aí que demoram um pouco mais para haver a decomposição devido ao nível de lignina que tem, a quantidade de lignina.
dificuldade de decomposição dos micro-organismos que estão ali nesse solo, então há uma liberação mais lenta. O ideal é a gente ter uma serrapilheira que conste de material que decomponha rápido e que decomponha devagar, para a gente ter um balanço. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um aporte rápido de nutrientes, eu vou ter um aporte também que fica sendo liberado ao longo do tempo que essa planta está ali nesse solo se desenvolvendo. E quanto de nutriente que essa serrapilheira, que essa palhada sobre o solo pode estar me devolvendo, pode estar dando aporte para a minha planta, né? Essa quantidade vai depender muito do tipo de palhada que eu tenho no solo e também da velocidade de decomposição, como nós já comentamos, né? E essa velocidade de decomposição aí vai depender de inúmeros fatores, né? Como, por exemplo, a composição dessa serrapilheira, como eu falei agora há pouco, né? Quanto maior o teor de lignina nessa palhada, mais difícil vai ser a sua decomposição. Também vai depender muito da quantidade de água, né, disponível aí para decomposição, porque isso estimula os micro-organismos a estarem trabalhando com mais rapidez, né? A temperatura do local, quanto mais frio, menor atividade microbiológica, mais quente, maior atividade microbiológica, e também a qualidade dessa palhada, né? A qualidade do material que está ali nesse solo. Outro fator importante é que quanto mais produtivo é o nosso sistema, maior vai ser a quantidade de serrapilheira que eu vou ter, maior a quantidade de palhada, obviamente, porque eu vou ter plantas maiores, folhas mais desenvolvidas, né? E aí, no ciclo seguinte, eu vou estar dando um aporte bem legal aí para minha planta, aumentando a produtividade novamente. Então, acaba se tornando um ciclo muito interessante para minha planta. E a serrapilheira, gente, ela também está envolvida na ciclagem de nutrientes que ajudam a aumentar os teores de matéria orgânica do meu solo, né? Vai influenciar na retenção de água também, porque quanto mais coberto o meu solo, mais eu consigo ter essa retenção de água, meu solo não está exposto aos raios solares e tudo mais, né? E serve também para fortalecer os solos, né? Ela vai criar inúmeros fatores ali que fortalecem em todos os sentidos o meu solo. Por isso a importância de termos essa camada protetora aí em cima do nosso solo. E quais são os impactos na produtividade? Bom, a gente já conversou de forma indireta sobre isso aqui, né? A ciclagem de nutrientes ela vai impactar diretamente nessa produtividade. Quanto maior e quanto melhor for essa quantidade de palhada que eu tenho no solo, melhor vai ser o meu aporte de nutrientes devido à decomposição desse material, né? E se eu tiver uma serrapilheira que tenha uma composição mista, ou seja, que tem um pouco de material que decompõe rápido, um pouco de material que vai decompor ao longo do tempo, eu tenho um aporte em todos os ciclos necessários para minha planta, né? Então, a decomposição dessa serrapilheira, ela é essencial para a ciclagem de nutrientes. Então, a atividade microbiológica que envolve esse local para decompor, ela é essencial para esse ciclo de nutrientes, onde a planta absorve e devolve ao solo a partir da sua decomposição. Bom, conversamos já aqui também que se for locais mais quentes, nós temos uma maior atividade biológica e locais mais frios, ou uma menor atividade biológica. Então, nas zonas temperadas, aí onde eu tenho um local mais frio, eu vou ter uma menor decomposição da minha matéria orgânica, né? Existem diferenças entre locais frios e quentes. Então, nas regiões frias, essa parcela do nutriente vai ficar ali no solo sem ser decomposto, né? Fica ali como se fosse disponível o tempo todo no solo ou no sedimento, porque eu não tenho a decomposição dessa matéria orgânica de forma tão rápida. A decomposição ela é mais lenta do que a reposição de palhada que eu tenho ali naquele meu solo. Diferente aí da zona tropical, né, que são os locais de maior calor e com isso maior decomposição da matéria orgânica, né? Então, a porcentagem muito maior dos nutrientes vai estar na fitomassa e é reciclado dentro da estrutura orgânica do sistema, como auxílio de várias adaptações biológicas que conservam aí nutrientes, inclusive simbioses mutualísticas entre os organismos e plantas, que é aquela relação aonde os dois ganham, né? Simbiose mutualística é onde a gente temos a relação de planta e organismos e os dois são beneficiados quando andam juntos, certo? Concluindo então, né? Quanto mais detalhes forem analisados,
como, por exemplo, o manejo dessa fitomassa, o manejo do meu solo, fatores climáticos, né, quantidade de chuva, temperatura, qualidade dessa minha fitomassa, entre outros, mais fácil vai ser de realizar todas as correções necessárias para que a ciclagem de nutrientes siga realizando o papel fundamental que ela tem. Né? E quando a gente tem essa ciclagem de nutrientes, eu vou estar, inclusive, tendo a possibilidade de diminuir a quantidade de adubo que eu preciso estar colocando nesse solo para dar esse aporte necessário para que a planta se desenvolva, né? Então, a ciclagem de nutrientes eficiente, ela é extremamente importante. Isso vai depender de inúmeros fatores. Bom, e não paramos por aqui, né? No entanto, vamos deixar um pouquinho para o próximo vídeo. E a gente vai falar sobre a ciclagem, sobre os fatores que influenciam a ciclagem de nutrientes. Quais são os fatores que vão influenciar essa ciclagem? E por que que eles influenciam? Com mais detalhes, para que vocês entendam a importância de estar analisando cada fator. Certo, galera? Gostaram? Curtam, compartilhem com os colegas que também precisam estar se atualizando, aprendendo, relembrando teorias que muitas vezes a gente esquece, né? E precisamos estar sempre aí atentos ao mercado, às novidades e também algumas teorias que serão sempre necessárias. Curtam, compartilhem e fiquem ligados aqui com a gente que sempre vai ter novidade.